Glória a Deus. Fala com o irmão que está ao seu lado. A paz, a alegria, o amor de Deus está no teu coração. Amém? E é uma verdade isso. Às vezes a gente só tem que descobrir. Então hoje é o último final de semana que a gente fala sobre paz, porque no outro semana nós vamos falar sobre outra coisa. Já falamos 4 finais de semana a respeito da paz, né? A paz que excede em todo o entendimento, a paz, né, que transborda no nosso coração, porque o nosso Deus é um Deus de paz, a paz que é um poder de Deus, não é apenas a ausência de conflito, como nós já falamos aqui, mas realmente é um poder que entra no nosso coração e independente da guerra, dos conflitos que estejam à nossa volta, a paz continua no nosso coração, amém? Essa paz é a paz de Cristo e nós aprendemos aqui como não só conquistar, mas também como manter essa paz, amém? Mas agora, né, como essa última mensagem, né, não esgotar, pelo amor de Deus, né, a palavra de Deus ela poderia se estender, qualquer um vem aqui, vai pregar sobre paz, qualquer um de vocês, e a gente estaria falando até o infinito sobre a paz, né? Mas nesse ciclo de 4 mensagens, nós vamos falar agora como praticar essa paz. Porque o que é que Jesus falou? Aquele que ouve e pratica. Opa! Então eu preciso praticar a paz? Preciso, claro que preciso. Porque se eu não praticar, eu acabo perdendo, ela se dissipando. Eu vou saber o que é paz, eu vou ter uma definição do conceito de paz, ela não é da onde ela é proveniente, o que ela pode produzir, mas se eu não praticar, não é. Aí eu vou ser simplesmente um teórico, e a Bíblia não é para teórico, a Bíblia é para prática. A prática da palavra é que faz a diferença na nossa vida. Até a fé. Tem gente que fala que tem fé, mas tem fé, mas não mostra com a sua atitude. E a Bíblia diz que a fé sem obras é morta. Eu tenho que mostrar que eu tenho fé com as minhas atitudes, né? Com as minhas ações. A mesma coisa a paz. Eu preciso praticar a paz. Pastor, como é que pratica a paz? Para mim ela é só um poder. Ela não era algo que você pegava, não era palpável, não. Você pratica assim na sua vida e na vida dos outros. E a gente vai olhar um pouquinho o que a palavra de Deus diz sobre isso. Amém? Amém? Abra a palavra de Deus. Epístola aos Romanos. Epístola aos Romanos, capítulo 14, versículo 19. Existem vários versículos que falam sobre a paz, mas vamos... Capítulo 14, versículo 19, perdão. Capítulo 14, versículo 19. Epístola aos Romanos, do apóstolo Paulo. Amém? Diz assim: sigamos, pois, as coisas que servem para a paz e para a edificação de uns para com os outros. Feche seus olhos, ore comigo ao Senhor, para que Ele venha nos usar mais uma vez e fale o teu coração. Pai, em nome de Jesus, eu quero te louvar e te agradecer por tudo o que o Senhor tem feito na nossa vida, Senhor. E agora te pedir mais uma vez que o Senhor venha nos usar como canal totalmente desobstruído, falando aos nossos corações que nós necessitamos, precisamos ouvir, para que possamos praticar e alcançarmos mais graça, misericórdia de Ti, em nome de Jesus. Amém? Aqui o apóstolo Paulo fala que nós devemos seguir as coisas que promovem que servem para a paz, que promovem a paz. E ele também, lá em Romanos 12, 18, fala que se depender de vós, tem de paz com todos. Então ele já fala aqui como uma ação, não só como um poder, esse poder em ação, né? E o Senhor Jesus, nas bem-aventuranças, ele dá uma palavra que é muito importante, a gente, né, guardar. Toda a palavra é maravilhosa, mas com relação à paz, ele fala daquele que promove a paz. Ele chama de pacificador. Amém? Ou seja, né, se você tem uma profissão e você exerce aquela profissão, né? Então, quem tem paz tem que promover a paz. E ele chama de pacificador. Ele diz assim: bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Então, logo nós entendemos que quem não é pacificador não
não pode ser chamado filho de Deus. Então nós vemos como é que a paz é importante. Se você reparar bem, toda vez que Jesus se colocava diante do discípulo, ele falava o quê? Paz seja convosco. Né? E era tão importante que ele fala várias vezes isso. Né? Toda vez que ele encontrava com o discípulo, que ele estava distante, ele chegava, paz seja convosco. E ele falava, né? A minha paz eu vos dou, como nós já falamos aqui outro dia, você conhece bem, não vou lá dar como o mundo a dar, né? E ele fala que os discípulos deveriam dar, né, a paz, né, saudar com a paz. Então nós vemos que essa importância da paz, e o nosso Deus é chamado de Deus de paz. Né? É Deus de paz. Então a paz ela tem que ser uma característica da nossa vida, não só do nosso interior, mas também das nossas atitudes. Das nossas atitudes. Então, os pacificadores, eles devem promover essa paz de duas formas básicas, vamos colocar assim. Primeiro, o homem está em inimizade com Deus. Amém? Por quê? Por causa do pecado. A Bíblia diz que o pecado faz separação entre o homem e Deus. Né? A Bíblia fala com clareza. O próprio Senhor, Jesus, o nosso Deus, ele fala em Isaías 59, se não me engano, se eu estiver errado, alguém me corrija. Diz assim, que os meus ouvidos, diz o Senhor, não estão surdos, que eu não possa ouvir, nem os meus braços encolhidos, que eu não possa salvar. Contudo, os vossos pecados fazem separação entre mim e vós. Então, há uma separação entre o homem e o Criador, né? Entre o nosso Deus e Pai e seus filhos. E essa separação quem criou foi quem? Foi o próprio homem com o pecado, né? Fez essa ruptura. Então, o que acontece? Como é que eu trago a paz entre o homem e Deus? Somente através de Jesus Cristo. Então, quem conduz uma pessoa a Cristo está promovendo a paz dessa pessoa com quem? Com Deus. Amém ou não amém? Então, essa deve ser a nossa maior prática na paz. Então, quando eu recebo Cristo no meu coração e eu tenho essa paz, a minha vontade é que todos tenham essa paz. Né? Porque senão tem alguma coisa errada. Então, aí eu recebo essa paz, mas sou egoísta, logo eu vou começar a perder. Amém ou não amém? Existia um momento em que, na época do profeta Eliseu, em que existia um cerco em Jerusalém, né? Dos sírios, né? Eles cercaram Jerusalém e fizeram um acampamento em volta, sitiaram a cidade e não deixavam com que ninguém entrasse nem saísse. Antigamente as guerras eram mais ou menos assim. Tinha a cidade fortificada, você para entrar tinha uma baixa muito grande, então eles cercavam a cidade e aí ninguém entrava e nem saía. E o tempo ia passando, as pessoas lá dentro iam ficando agoniadas, ia cortando o comércio, quem entendeu aqui? Até as fontes de água, e aí ou as pessoas, ou abriam o portão e você saía para a guerra, para tentar o tudo ou nada, quem entendeu aqui? Ou então se rendiam. Amém? E aí eles estavam lá, o povo lá, dentro ali, já passaram, acho que se não me engano, 2 anos do cerco, e a fome aumentou, foi uma fome terrível, porque não tinha como fazer mais nada, eles estavam comendo até cabeça de burro para poder se alimentar, para poder sobreviver. E o acampamento dos sírios estava fora, e eles abasteciam, tinham tudo, até o comércio que vinha para Jerusalém, eles interceptavam e pegavam, estava uma abastança muito grande. E aí o rei de Israel mandou consultar Eliseu, e falou o seguinte, Eliseu, é por tua causa que isso está acontecendo, porque você está falando mal de mim. Eliseu não falava mal dele, Eliseu denunciava o pecado do rei. Quem entendeu bem aqui? Fala que o irmão está falando. Quando você denuncia o pecado, a pessoa fica com raiva de você, mas fazer o quê? Você está tentando ajudar. Amém ou não amém? Mas a pessoa está tão cega que ela fica com raiva de quem está tentando ajudar. Aí Eliseu fala o seguinte, amanhã vai ter muita comida aqui, que vocês não vão poder nem carregar. Como é que vai fazer isso? Só abrir e cair aí. Aí 4 leprosos estavam fora, porque ninguém queria nem chegar perto de leproso, nem para matar. Quem entendeu bem aquilo, né? Aí leproso, e aí ficaram fora lá da cidade. E aí, de repente, ouviram um tremendo estrondo, e eles, que isso? Aí eles foram lá, vamos lá, estamos com fome, vamos visitar o acampamento dos sírios? E foram lá no acampamento dos sírios. Quando chegaram no acampamento dos sírios, aí não havia ninguém.
as armas, roupas, mantimento que não acabava mais. Estava lá. A pessoa abasteceu um exército de 100, 200 mil pessoas. Tinha muito mantimento, né, 2 anos. E aí eles olharam, gente, o que houve? Será que é alguma emboscada? É ou não é? Fica logo para agora. Não, Deus é que espantou. Realmente Deus havia feito um terremoto na noite anterior e eles pensaram, né, que era alguma coisa do exército inimigo que estava vindo. Todo mundo fugiu e deixou tudo lá. E aí eles comeram, se encheram, se empanturraram e falaram, pronto, vamos levar um pouquinho para a gente e agora a nossa vida está resolvida. Aí um deles falou assim, vou falar uma coisa para vocês. A gente já é leproso, já está mal para caramba. Né? Já estamos numa situação difícil. A gente come, se empanturra. O povo lá dentro, que é o nosso povo, está tudo com fome, morrendo de fome. Até crianças estão morrendo de fome. Se a gente não falar, não for lá e falar com eles que Deus está dando alimento à vontade, pode acontecer até algo pior. O que eles fizeram? Correram lá e contaram para Jerusalém. Quem entendeu bem aqui? O povo saiu, se alimentou e cumpriu aquilo que Deus falou através da boca do profeta. Eles dividiram aquilo que Deus tinha dado para eles com os outros. Quem entendeu bem aqui? O que eu quero dizer com isso? Quando eu não divido aquilo que Deus me deu com as pessoas que necessitam, como eu estou sendo egoísta. Quem entendeu bem aqui? Amém ou não amém? Quem tem paz com Deus aí? Quem já aceitou Jesus, dá glória a Deus, Senhor. E agora tem que levar essa paz para os outros. Amém ou não amém? Amém? Essa é a primeira e grande prática da paz que a gente pode promover com a humanidade. Foi o que foi feito no retiro. A gente vai nos lugares, conversa com um, conversa com o outro, e vai trazendo a paz do Senhor. Porque a paz do Senhor ela vem quando nós recebemos Jesus no nosso coração, e aí todo escrito de dívida, toda aquela inimizade que havia entre o homem e Deus é quebrado, e há uma restauração, como a gente viu aqui dos nossos irmãos. Eles têm paz, têm prosperidade, têm alegria. Será que só eles que merecem isso? Não. Todos merecem em Cristo Jesus. Amém? Amém? E às vezes a gente deixa de promover a nossa paz no nosso emprego, no nosso trabalho, na escola, com os nossos vizinhos. É ou não é verdade? Quem está entendendo bem aqui? Amém? Então promover essa paz vale muito a pena. Eu poderia contar aqui uma situação que aconteceu ultimamente lá no nosso condomínio, onde nós moramos, e que graças a Deus a gente conseguiu reunir todo mundo, havia uma brigalhada, uma coisa complicada. Eu fiquei imaginando assim, um condomínio pequeno, com pouca gente, e com briga, gente, pelo amor de Deus. Quem já viu briga de condomínio aí? Aí tem uns que falam assim, não, eu não vou não. Eu não vou na reunião não, sabe por quê? O que vão falar lá, tudo bobeira e para mim não serve. Aí depois fica reclamando do que resolveu lá, não é verdade? Então, querer ter paz não é você se ausentar dos conflitos, é você estar ali para compor conflito. Amém ou não amém? Então tá, vamos lá. Então essa primeira parte, quem entendeu aqui? Amém? Essa, além de ser a principal, mas vou falar uma coisa para vocês. De repente, não é nem tão a mais difícil. Porque agora, o Senhor Jesus fala pacificador. E pacificador entre os irmãos também. Entre as outras pessoas. Vou parar um pouquinho aqui para a gente falar sobre isso, que é muito importante. Pacificador entre as pessoas. Essa parte não é muito fácil de se fazer. Porque deixa eu falar uma coisa para você aqui. Promover contenda, promover guerra, não é difícil, gente. Quem está entendendo bem aqui? Tem gente que faz isso de maneira gratuita. Houve uma coisa aqui, chega ali, o veneno escorrendo, não é verdade? É ou não é? Olha, nem te conto. É ou não é verdade? É assim ou não é? Fulano, estou te contando, sabe que eu estou mal, e eu precisava que você não contava para ninguém que é segredo. É segredo. É assim ou não é? Pronto, já fez a desgraça. É ou não é verdade? Esse infeliz está promovendo a paz? Hein? Ou essa infeliz, sei lá que vou lá, está promovendo a paz? Tá ou não? Não, está promovendo a guerra, e às vezes de maneira gratuita.
Por isso que ali o apóstolo Paulo diz, quando depender de vós, tem de paz com quem? Com todos. Com todos. O nosso Senhor Jesus, ele promovia a paz de tal maneira, de uma maneira tão maravilhosa, que a Bíblia diz que Herodes e Pilatos estavam em guerra. Né? De um lado, outro era governador de outro, né? Da Judéia e o outro lá de não sei de onde agora, perdoa. Mas eram próximos, né? Lá do outro da Galiléia, aquela região de lá. E aí, mandaram Jesus para aqui, porque ele era natural daqui, mas mandaram para cá também, porque aquilo que os judeus estavam acusando, aí eles estavam em guerra. Quando Jesus esteve num lugar e esteve no outro, sabe o que aconteceu? Os dois fizeram amizade no mesmo dia. Fala com o irmão que está falando, quem promove a paz, tem paz, até entre os inimigos, né? Teus inimigos ficam bem. Então, aí o que acontece? O pacificador, aquele que carrega a paz do Senhor, ele é um trabalhador. Ele luta, ele não é uma pessoa pacífica. Pacífica é uma coisa. Pacificador é outra. O pacífico é aquele que assiste tudo e não faz nada. Tão pacífico, mas não faz nada. Esse não é pacificador. O pacificador, ele é um guerreiro. Ele luta para promover o que é a concórdia. Então, para entender bem, entre as pessoas, a concórdia. Ele luta para criar pontes, né? Derrubar os muros que foram erguidos pela vaidade, né? Pelo ciúme, né? Por situações que, às vezes, nascem entre amigos, irmãos, esposo, esposa, que não vão dar em guerra, piora a situação, ninguém vive bem em guerra. Alguém vive bem em guerra, gente? Não é angustiado? Não. Então, o pacificador, ele tem essa paz no coração e quando ele vê que alguma coisa está acontecendo, né, de atrito entre pessoas, ele se incomoda. Ele não fica tranquilo. Deu para entender bem? Até que essa paz seja promovida. Já existem outras pessoas, vamos colocar aí, quando há um atrito, né? Quando há uma guerra, um conflito entre pessoas, irmãos ou pessoas conhecidas, você pode tomar duas atitudes básicas com relação a isso. Primeiro, a pessoa pode chegar porque na realidade quando há um conflito, as duas pessoas têm razão, não é verdade? Né? Ninguém abre mão da razão, já reparou isso? Ninguém abre mão da razão. Todo mundo tem razão, tá. Aquela razão ali. E aí ela não consegue ver, ela só olha o lado negativo do outro, ela não consegue ver os lados positivos. E às vezes leva a ingratidão. Leva ou não leva? Leva a machucar, a magoar, palavras ruins. Isso é ruim. E aí sabe o que acontece com isso? Aí uma outra pessoa ela pode chegar e fazer o quê? Não, você está certo. Olha, você está certo. Fulano não podia ter feito isso. Quem já viu isso aí? Aí chega para outra e faz o quê? Realmente, né, pensando do jeito que está falando aqui, eu só tinha ouvido um lado, você está certo também, pronto. A terceira guerra está estabelecida. Não é verdade? Criou, né? E esse tipo de gente é complicado. Ou então você pode chegar, se você for um pacificador, começar a desconstruir a mente negativa, aquele que só vê defeito, e começar a apontar para o outro, mas o outro também tem qualidade, gosta de você. Quem entendeu bem aqui? E você vai começar a gerar a empatia que foi perdida por causa de qualquer conflito que houve. Quem está entendendo bem aqui? Amém ou não amém? Amém? E aí o outro fala uma coisa negativa, você é contra. Isso traz desgaste, traz ou não traz? Mas o pacificador não se preocupa com a própria imagem. A finalidade dele é promover a paz. Amém? Então, o que leva uma pessoa a ir para, vamos colocar assim, ter a segunda atitude e não a primeira, né? Vamos colocar assim, ao invés de desconstruir a guerra para promover a paz, ele ajuda a alimentar, como diz aí fora aí, coloca lenha na fogueira, não é verdade? Né? Vamos apagar aquele fogo ali e dar gasolina, né? Não é verdade? Né? Dar gasolina. O que levaria uma pessoa à primeira parte, não à segunda? Vamos aqui. Primeiro, o simpático. O simpático é uma desgraça. Carisma é uma coisa, o simpático é um problema. Empatia não é simpatia. Quem entendeu bem aqui? Empatia é você se colocar no lugar do outro.
Simpatia é você querer ser agradável em qualquer situação. Isso é um problema, você tem que tomar cuidado. Ser educado e simpático é uma coisa, né? Agora, levar isso ao extremo de não falar a verdade e deixar o atrito acontecer, isso aí já é covardia e Deus não se agrada disso. Amém ou não amém? O que o simpático faz? Ele abraça um para não ficar mal e abraça o outro. E o circo pegando fogo, não é verdade? Pancada comendo. Mas ele está bem com um e bem com o outro. E Deus está vendo as duas coisas. Tá ou não está? Tá ou não está? Esse é filho de Deus? Filho de quem? Ué, se não é filho de Deus, é filho de quem? Pergunta, irmão, se não é filho de Deus, é filho de quem? Tem um terceiro pai que eu não sei? Amém ou não amém? Fica bem com um e bem com o outro, é o simpático. Que ele não quer ter desgaste da imagem dele, não quer perder a amizade, ele quer sair bem com todo mundo. Quer ficar bem com todo mundo. Isso é um perigo. E esse tipo de gente a gente vê em todos os lugares porque as pessoas não querem abrir mão da tranquilidade que eles têm, né? Que não é a paz de Cristo. Eles não querem abrir mão de uma imagem boa que eles têm com as outras pessoas. E aí não falam a verdade, não falam aquilo que tem que ser falado para poder compor o conflito. Amém ou não amém? Amém? Então, fala comigo. O simpático, em excesso, não é filho de Deus. Ele não é pacificador. Amém ou não amém? E às vezes, uns obreiros, né? Gente, já passa rápido, né, gente? Mas eu vou dar uma corrida aqui. Né? Às vezes, com os obreiros, eu converso com os obreiros, eu falo, gente, quando tentar compor conflito com os irmãos, com um ou com o outro, e todos aqui são obreiros que fazem obra de Deus, vigia naquilo que você vai falar e se você procurar se poupar com relação a uma luta que você pode vencer para trazer paz, é porque você ainda falta uma conversão no coração. Quem entendeu bem aqui? Às vezes, né, ontem um irmão chegou para mim e falou assim, pastor fulano não gosta do senhor, ele falou que não gosta do senhor. Aí eu falei, que legal. Vou fazer o quê? Aí eu lembro, aí depois eu puxei na memória e me lembrei de qual foi. Na realidade, simplesmente, né, quando veio fazer um pedido de determinada coisa na igreja, eu falei que não podia, porque esse posicionamento estava errado, não condizia com aquilo que Deus tinha estabelecido na vida dele. Quem entendeu bem aqui? Mas a pessoa queria, né? Quem entendeu bem aqui? Então, o simpático, ele jamais vai falar não. Para ele tudo é sim. Aí a pessoa chega, pastor, eu estou indo para o inferno. Não, vai sim, filho. É o simpático. É ou não é? Só que ele vai, daqui a pouco eu estou indo junto. Né? Porque que Deus vai olhar para falar, que é isso? Pô? Quem entendeu bem aqui, né? Aí, nesse caso, faria pouco a minha opinião primeiro. Eu quero que todo mundo aqui entre no céu, mas eu tenho que chegar lá antes. Quem entendeu aqui? Amém? Glória a Deus, tem que estar com a minha vaguinha lá garantida. Então, presta bem atenção. O pacificador ele tem um posicionamento. Ele tem o que? Um posicionamento, que a sua imagem é o que menos importa. Porque o que importa é trazer paz e compor os conflitos que as pessoas que estão perto dele têm. Amém ou não amém? 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 Fala com o irmão, se você preservar a sua imagem, vai perdê-la diante de Deus. Ou perdê-la, como Jesus falaria, né? Diante de Deus. Amém? Então não pode, toma cuidado com isso. Glória a Deus. Uma outra coisa é o revanchismo. Isso é horrível. Isso é, sei lá, igual o primeiro. O que é o revanchismo? Você tem alguma coisa contra alguém, ou de repente, às vezes nem tem, a pessoa nunca te fez nada, mas é por ciúme, por inveja. Aí você aproveita uma oportunidade de ter atrito com alguém, o que você faz? Municia para poder ter mais guerra. Fala mal, fofoca. Quem entendeu bem aqui? Né? Porque as pessoas têm inveja? Sim ou não? Sim. Tem ciúme da outra? Sim ou não? Sim. É ou não é verdade? Ou de repente alguém pode ter feito alguma coisa que você não gostou, e aí o que acontece? Você fica com aquilo guardado no coração. Quando tem uma oportunidade que você vê ela num conflito, opa, eu vou tomar a parte contrária. E municiar para poder eu me vingar ali. Quem entendeu bem aqui? E isso é muito ruim.
Porque Deus não gosta disso. Quem entendeu? Não é só não gostar. A Bíblia diz que Deus abomina aquele que semeia contenda entre os irmãos. Em contrapartida, o que ele diz? Quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Você conhece Salmo 133, não é? Que diz maravilhosamente. Aí o que o Senhor fala? Ele diz que na união ele determina a vida e determina a unção do Espírito Santo. Por isso que o pacificador, ele luta para ter a paz. Quem entendeu bem aqui? Ele não é uma pessoa que fica à distância, não. Ele luta para promover a paz. E como é que eu posso promover essa paz? De que maneira que eu vou fazer isso? Primeiro, seguindo a determinação do Senhor de todo o meu coração. Mesmo que aquilo naquele momento eu vejo, poxa, não queria me desgastar, mas eu vou lutar, eu vou praticar aquilo que Deus me deu. Quem entendeu bem aqui? Eu vou fazer tudo para promover essa paz. Para que não haja guerra entre aquela família, né? Entre o marido e mulher, entre os irmãos, entre os amigos, colegas de trabalho. Eu vou lutar para que isso não aconteça. E como é que eu faço isso? Né? O que o Senhor nos mostra e nos diz, e você sabe, você tem habilidade para fazer isso. Quando dois amigos estão atritos, eles eram antes de ter o atrito o quê? Amigos. E se eles eram amigos, é porque tem alguma coisa em comum com o outro, não é verdade? Então o que a gente pode fazer na prática? Começar a trazer à memória as qualidades que o outro tem e aquilo que o outro fez de bom para o outro. Quem entendeu bem aqui? A resposta branda desvia o quê? O quê? O furor. E isso é importante, a gente entender isso. Então, toda vez que tem um atrito, a primeira coisa que você tem que fazer é trazer à memória das pessoas a gratidão pelo que o outro representa para si. Amém? Amém? É muito importante isso. Porque senão você pode estar colocando aquelas pessoas numa situação irreversível de amizade ou de comunhão novamente. E nisso Deus não vai se agradar nem de mim, nem de você. Amém ou não amém? Amém? Então presta bem atenção. Como promover a paz é algo agradável diante de Deus? Primeiro eu falei que ele determina a vida e a unção na vida daqueles que promovem a paz. Em terceiro lugar, é um aspecto tão maravilhoso que Deus aproxima tanto essa pessoa de si que ele passa a chamar de filho. Serão chamados filhos de Deus. Fala com o irmão que está ao seu lado, promova a paz. Independente de quem seja, das circunstâncias, promova a paz. É isso que o nosso Deus de paz ele quer comigo e com você. O Senhor Jesus ele promoveu a maior paz de todos, que foi entre o pecador e Deus. Amém? E nós vamos promover essa paz também. E cadê os discípulos de Jesus Cristo aí? Amém? Então eu sei que você tem na sua memória, e não precisa se envergonhar, que às vezes a gente joga a conversa fora, e ao invés de abençoar, a gente prejudica a vida das pessoas. Não é verdade? Então, a partir de hoje, peça perdão a Deus e fala, Senhor, eu sou teu filho, sou tua filha. E eu estou aqui nessa terra para promover a paz entre o pecador e o Senhor. Né? E a paz entre os irmãos. Amém? Amém? Quem vai praticar em nome de Jesus? Eu sei que você todos os dias se depara com situações dessa e a partir de agora vai se deparar mais ainda. Porque o Senhor vai desejar que você pratique aquilo que Ele colocou no teu coração. Amém ou não amém? Vamos ficar de pé em nome de Jesus Cristo. Glória a Deus, que é importante a gente promover a paz, né? Acabar com o conflito, acabar com as guerras. É ou não é verdade? E aí, eu sei que Deus vai te abençoar cada vez mais. Porque quanto mais você promove isso, mais isso vai gerando dentro do teu coração. Amém? Mais vai gerando. Então não adianta. A gente tem que pedir sabedoria a Deus. E olha, vou falar uma coisa para você. Nós somos seres que temos emoções. E às vezes a gente olha um atrito e você fala, não, fulano realmente está certo, de acordo com a tua ótica. Ou então o outro é amigo, você fala, não, o outro está certo, mas esse é meu amigo. Acima disso tudo, você tem que entender que existe um Deus que deseja que você promova a paz, independente daquilo que você acha. Amém ou não amém? Independente disso. Né? E
Não adianta ficar só olhando. Queria que você entendesse que aquele que não comete, mas consente, concorre no mesmo pecado. Deu para entender bem? Se eu ficar só olhando e vendo o circo pegar fogo, não fazendo, mas eu não fiz nada. Não, é justamente esse o problema. Você não fez nada e era para fazer. É você ter atitude. Que a Bíblia diz que os covardes não herdarão o reino dos céus. O simpático quer preservar a imagem, porque acha que está preservando a vida dele. Jesus disse assim, aquele que preservar a sua vida, perdê-la. Mas agora aquele que a perder por amor de mim, achá-la. Isso é em todos os níveis. Então eu não sei os relacionamentos que você tem, ou aquilo que você passou ultimamente, mas eu sei que você está aqui na terra como um agente pacificador de Deus. Promover a paz entre os homens e Deus, através de Jesus Cristo. E promover a paz entre as pessoas. Nisso vai ter bênção na sua vida e mais bênção. Quem entendeu bem aqui? Amém ou não amém? Feche seus olhos nesse momento.